Cheguei ao jantar de Natal com o braço direito engessado e pendurado numa tipóia improvisada. Minha cunhada Laura foi a primeira a me ver na porta e seu rosto ficou branco. Meu Deus, Beatriz, o que aconteceu com você? Respirei fundo, segurando minha bolsa com força. Logo vocês vão entender, respondi, entrando devagar. Foi quando vi meu filho Daniel na sala, ao lado da esposa dele, Camila. Ele olhou para o meu braço, deu aquele sorriso torto que eu conhecia tão bem e soltou bem alto. Minha esposa te deu uma lição, mãe. Você teve o que mereceu. O silêncio que caiu naquela sala foi ensurdecedor. Mas antes de continuar, confira se você já está inscrito no canal e escreva nos comentários. De onde você está assistindo este vídeo? Adoramos saber até onde nossas histórias estão chegando. Agora preciso voltar um pouco para explicar como cheguei até aquele ponto. Meu nome é Beatriz Santos. Tenho 59 anos e até 6 meses atrás, achava que tinha uma família normal. Não rica, mas estável. Eu trabalhava como enfermeira há 25 anos, criando meu filho sozinha, depois que meu marido Paulo morreu em um acidente de trabalho quando Daniel tinha apenas 8 anos. A morte de Paulo foi devastadora, mas trouxe uma coisa boa, um seguro de vida generoso e uma indenização da empresa que somaram quase R$800 mil. Guardei esse dinheiro com todo cuidado durante anos. Paguei a faculdade do Daniel, comprei um apartamento pequeno, mas confortável, e ainda sobrou uma boa quantia que mantinha aplicada para a minha aposentadoria. Daniel se formou em administração e conheceu Camila na empresa onde trabalhava. Ela era bonita, simpática e parecia gostar muito dele. Foram noivos por 1 ano e casaram em uma cerimônia linda que eu paguei quase inteira. Na época, fiquei feliz em poder proporcionar aquilo para o meu filho. Afinal, ele era tudo o que eu tinha. Os problemas começaram sutilmente, como sempre acontece. 3 meses depois do casamento, Daniel me ligou dizendo que eles estavam com dificuldades financeiras. A empresa tinha atrasado o salário dele e precisavam de dinheiro para o aluguel. Emprestei R$5 mil sem pestanejar. 1 mês depois, foi a parcela do carro. Depois, uma emergência médica da Camila. Depois, uma oportunidade de investimento que não podia esperar. Em 6 meses, eu tinha emprestado quase R$50 mil. Toda vez que eu perguntava sobre quando receberiam de volta, Daniel mudava de assunto ou dizia que estava organizando as coisas. Camila sempre sorria e me agradecia por ser uma sogra tão compreensiva. O que realmente começou a me incomodar foi a forma como eles falavam do dinheiro. Não era como se estivessem pedindo emprestado. Era como se eu devesse aquilo a eles. Afinal, você tem tanto dinheiro guardado, Camila disse uma vez. E nós estamos construindo nosso futuro. É praticamente um investimento na sua própria família. Aquilo me deixou desconfortável, mas eu engoli seco e não disse nada. Ainda estava tentando ser a mãe compreensiva, a sogra legal que não criava problemas. Que idiota eu fui. A situação piorou quando eles começaram a me pressionar para morar com eles. Mãe, você mora sozinha naquele apartamento, Daniel insistia. A gente tem um quarto sobrando. Você economizaria dinheiro e poderíamos cuidar melhor de você. Cuidar de mim? Eu tinha 59 anos, trabalhava em turnos duplos no hospital e estava em perfeita forma física. Não precisava de ninguém cuidando de mim. Mas Daniel e Camila não desistiam. Fizeram toda uma campanha emocional sobre como seria bom termos mais tempo juntos, como eu não deveria viver sozinha, como eles se preocupavam comigo. Eventualmente, contra todos os meus instintos, concordei. Aluguei meu apartamento para um casal jovem e me mudei para a casa deles em março deste ano. Foi a pior decisão da minha vida. Logo nas primeiras semanas, percebi que algo estava errado. Eles não queriam que eu morasse com eles por afeto ou preocupação. Queriam ter acesso fácil ao meu dinheiro e controle sobre minha vida. Camila começou a vasculhar minha bolsa quando achava que eu não estava vendo. Daniel pedia minha senha do banco para ajudar a pagar contas online. Eles insistiam para que eu colocasse o nome de Daniel como procurador na minha conta, só por precaução. Eu recusava tudo educadamente, mas a tensão na casa crescia a cada dia.
Eles pararam de esconder a irritação. As conversas ficaram curtas e cheias de segundas intenções. Eu me sentia como uma intrusa na casa onde deveria ser bem-vinda. Foi em abril que descobri a verdade completa sobre o que estava acontecendo. Era uma tarde de domingo e eu tinha voltado mais cedo de uma visita à minha irmã. Entrei em casa e ouvi vozes vindo do quarto deles. A porta estava entreaberta e, sem querer, escutei a conversa. "Sua mãe é uma egoísta", Camila dizia com uma voz cheia de raiva. "Ela tem quase 800 mil reais guardados e fica nos fazendo implorar por migalhas." "Eu sei", Daniel respondeu. "Mas ela é teimosa. Não vai simplesmente me dar o dinheiro. Então a gente precisa ser mais criativo. Tem outras formas de conseguir o que queremos." Fiquei paralisada no corredor. Meu próprio filho falando de mim como se eu fosse apenas um obstáculo entre ele e o dinheiro. "Que tipo de formas?" Daniel perguntou. "Deixa comigo. Conheço gente que pode ajudar a gente a ter acesso legal ao dinheiro dela. Procuração, tutela, essas coisas. Mas para isso, ela precisa parecer incapaz de administrar as próprias finanças." "E como a gente faz isso?" "Existem formas de documentar comportamento errático, esquecimentos, decisões ruins. Com os documentos certos, podemos conseguir controle total sobre o dinheiro dela." Senti meu estômago embrulhar. Minha nora estava planejando me fazer parecer louca para roubar meu dinheiro. E meu filho estava concordando com tudo. Subi silenciosamente para o meu quarto e tranquei a porta. Fiquei sentada na cama por horas, processando o que tinha ouvido. A Carmen da história original agiu de forma calculada e inteligente. Eu precisava fazer o mesmo. Nas semanas seguintes, comecei a observar tudo com mais atenção. Percebi que Camila estava tirando fotos da casa bagunçada depois de ela mesma ter espalhado coisas. Vi Daniel anotando esquecimentos que eu supostamente tinha, mas que eram completamente inventados. Eles estavam construindo um caso contra mim, e eu precisava me proteger. A primeira coisa que fiz foi ir até o banco em um dia de folga, sem avisar ninguém. Marquei uma reunião com a gerente, Márcia, que me conhecia há anos. "Márcia, preciso da sua ajuda com algo delicado", comecei. Contei a ela o que tinha ouvido e minhas suspeitas. Márcia ficou visivelmente preocupada. "Beatriz, isso é muito sério. Vamos revisar todas as suas movimentações financeiras dos últimos meses." O que descobrimos me deixou furiosa. Além dos empréstimos que eu sabia, havia pequenos saques regulares que eu não reconhecia. Daniel tinha minha senha antiga, aquela que eu usava há anos e nunca tinha mudado. Ele estava tirando 200, 300 reais toda semana. Somando tudo, Márcia calculou, foram quase 15 mil reais em saques não autorizados nos últimos 6 meses. 15 mil reais roubados diretamente da minha conta. Somados aos empréstimos não pagos, Daniel e Camila já tinham me tirado mais de 65 mil reais. "O que você quer fazer?" Márcia perguntou. "Quero mudar todas as minhas senhas, cancelar qualquer acesso que eles possam ter e abrir uma nova conta em outro banco. E quero fazer isso agora, antes que eles percebam." Márcia concordou, e passamos as próximas 2 horas organizando tudo. Transferi quase todo o meu dinheiro para a nova conta, deixando apenas o suficiente para as contas mensais na antiga. Se Daniel verificasse, pareceria que eu simplesmente tinha gastado o dinheiro. Quando voltei para casa naquela tarde, me senti um pouco mais no controle da situação. Mas também sabia que isso era apenas o começo. Eles não desistiriam facilmente. E eu estava certa. Nas semanas seguintes, a pressão psicológica aumentou drasticamente. Camila começou a fazer comentários sobre minha memória na frente de outras pessoas. "Beatriz, você já me perguntou isso 3 vezes hoje", ela dizia alto quando tínhamos visitas, mesmo que fosse mentira. Daniel começou a sugerir que eu deveria parar de trabalhar. "Mãe, você está ficando muito estressada. Talvez seja a hora de se aposentar e deixar a gente cuidar de você." Eu tinha 59 anos e estava no auge da minha capacidade profissional. A ideia de me aposentar era ridícula, mas eles insistiam constantemente. Comecei a notar outras coisas estranhas.
Minhas coisas sumiam e apareciam em lugares que eu não tinha deixado. Meus remédios para a pressão pareciam estar sumindo mais rápido que o normal. Uma vez encontrei meu celular dentro da geladeira e tenho certeza absoluta que não fui eu quem colocou ali. Eles estavam tentando me fazer duvidar da minha própria sanidade. Foi quando conheci Laura, a irmã de Camila, que mudou tudo. Laura veio jantar um dia e, diferente da irmã, ela era genuinamente simpática. Conversamos bastante e ela mencionou casualmente que Camila tinha feito algo parecido com a avó delas, anos atrás. Minha avó tinha Alzheimer no final da vida, Laura comentou. Mas Camila começou a dizer que ela estava doente muito antes do diagnóstico real. Ela queria que a vovó assinasse uns papéis para ela administrar o dinheiro. E ela conseguiu? Perguntei, tentando parecer casual. Não. Meu pai percebeu o que estava acontecendo e impediu. Foi um escândalo enorme na família. Camila ficou anos sem falar com a gente por causa disso. Aquela informação foi como uma bomba. Camila tinha histórico de tentar manipular parentes idosos para ter acesso ao dinheiro deles. E agora estava fazendo a mesma coisa comigo. Decidi que precisava de ajuda profissional. Procurei um advogado especializado em direito de família chamado Dr. Mendes. Mostrei a ele todas as provas que tinha. Os extratos bancários com os saques não autorizados, as mensagens onde Daniel pedia dinheiro emprestado e contei sobre a conversa que tinha ouvido. Beatriz, Dr. Mendes disse seriamente, você está lidando com uma tentativa de fraude e apropriação indébita. Mas o mais preocupante é essa estratégia de fazer você parecer incapaz. Isso pode ter consequências sérias se eles conseguirem documentação suficiente. O que eu faço? Primeiro, você precisa sair dessa casa imediatamente. Enquanto estiver morando com eles, é muito fácil manipularem a situação. Segundo, recomendo fazer uma avaliação psicológica completa para ter prova documentada da sua capacidade mental. E terceiro, precisamos considerar registrar uma queixa formal. Segui o conselho dele. Naquela mesma semana, aluguei um apartamento pequeno e comecei a planejar minha saída. Mas fui cautelosa. Não avisei ninguém que estava me mudando. Fiz a avaliação psicológica com uma profissional indicada pelo Dr. Mendes. Após 3 sessões, ela confirmou por escrito que eu estava em perfeito estado mental, sem sinais de demência, confusão ou incapacidade de administrar minhas finanças. Senhora. Beatriz, ela me disse, a senhora tem uma mente afiada e está completamente capaz de tomar suas próprias decisões. Qualquer alegação contrária seria fraudulenta. Guardei aquele documento como se fosse ouro. Era minha proteção contra as mentiras que Daniel e Camila estavam espalhando. Mas eles perceberam que eu estava agindo diferente. Ficaram mais vigilantes, mais controladores. Camila começou a me seguir quando eu saía. Daniel verificava minha bolsa procurando por extratos bancários ou documentos. A tensão na casa ficou insuportável. Eu sabia que precisava sair logo, mas também sabia que eles não deixariam facilmente. Principalmente depois que descobrissem que o dinheiro tinha sumido da conta antiga. Foi em uma tarde de junho que tudo explodiu. Eu tinha ido ao banco resolver algumas coisas e, quando voltei, Daniel estava me esperando na sala com uma cara furiosa. Cadê o dinheiro, mãe? Que dinheiro? Não finge que não sabe. A sua conta está praticamente vazia. Cadê os 750 mil reais que você tinha? Isso não é da sua conta, Daniel. Ele se levantou bruscamente. Como não é da minha conta? Esse dinheiro é da nossa família. É meu dinheiro, do seguro do seu pai e da minha indenização. Você não tem direito nenhum sobre ele. Foi quando Camila apareceu na porta, com aquela cara de falsa preocupação que eu já conhecia tão bem. Beatriz, estamos preocupados com você. Você tem tomado decisões muito estranhas ultimamente. Será que não está na hora de deixar o Daniel te ajudar a administrar essas coisas? Eu administro perfeitamente minhas finanças, Camila. E, aliás, quando vocês vão me devolver os 65 mil reais que pegaram? O silêncio que se seguiu foi revelador. Daniel ficou pálido. Eu não sei do que você está falando. Não sabe?
Então talvez precise refrescar sua memória. 50 mil em empréstimos que nunca foram pagos e 15 mil em saques não autorizados da minha conta usando minha senha antiga. Camila tentou rir. Beatriz, você está confusa. Não houve saques não autorizados. Tenho todos os extratos e já falei com meu advogado sobre isso. A expressão de Camila mudou instantaneamente. A máscara de preocupação caiu e o que ficou foi pura raiva. Você foi falar com um advogado sobre sua própria família? Fui falar com um advogado sobre 2 ladrões que estão tentando roubar meu dinheiro. Foi quando Daniel avançou na minha direção. Não era violento, nunca tinha sido, mas naquele momento havia algo nos olhos dele que me assustou. Camila segurou o braço dele. Calma, amor. A Beatriz claramente não está bem. Está tendo um surto paranoico. Eu não estou tendo surto nenhum. Estou vendo vocês dois exatamente como vocês são. Subi para o meu quarto e tranquei a porta. Fiquei ali o resto da noite, fazendo planos para a minha mudança. Precisava sair daquela casa o quanto antes. Na manhã seguinte, aproveitei que Daniel tinha ido trabalhar e Camila tinha saído para algum compromisso. Liguei para Laura, a cunhada. Laura, preciso de ajuda. Você poderia vir aqui com seu marido e me ajudar a levar algumas coisas? Claro, Beatriz. Está tudo bem? Vou te explicar quando chegar. Laura e o marido Roberto chegaram em menos de 1 hora. Rapidamente contei a situação para eles. Laura não pareceu surpresa. Eu imaginei que tinha algo errado, ela disse. Camila tem um histórico. Achei que ela tinha mudado, mas pelo jeito eu estava errada. Começamos a colocar minhas coisas no carro deles. Não levei muita coisa, só o essencial. Roupas, documentos, alguns objetos pessoais. O resto podia ficar. Estávamos terminando quando ouvimos a porta da frente abrir. Camila tinha voltado. Ela parou na entrada da sala, olhando para as malas e caixas. O que está acontecendo aqui? Estou saindo, Camila. Saindo? Você não pode sair assim. Posso e vou. Esta casa é sua e do Daniel. Eu só estava de favor aqui. Mas e os preparativos que fizemos? Os documentos da procuração? Então era verdade. Eles realmente estavam preparando documentos para tentar tomar controle do meu dinheiro. Não vou assinar procuração nenhuma. E se tentarem fazer qualquer coisa, vou registrar queixa por fraude. Camila ficou vermelha de raiva. Você é uma ingrata, depois de tudo que fizemos por você. Tudo que vocês fizeram, vocês me roubaram 65 mil reais. Aquele dinheiro era nosso por direito. Você é mãe dele, deveria ajudar seu filho. Ajudar é uma coisa, ser roubada é outra. Foi quando ela avançou em mim. Não sei se foi para me empurrar ou me segurar, mas Roberto se colocou entre nós. Camila, acalme-se. Saia da frente, Roberto. Isso não é da sua conta. Você está ameaçando minha tia. É sim da minha conta. Laura pegou a última caixa e me guiou para a porta. Saímos daquela casa sob os gritos de Camila, que ameaçava chamar a polícia, processar todo mundo e uma série de outras coisas. Fui morar temporariamente com Laura e Roberto enquanto organizava o apartamento que tinha alugado. Eles foram incríveis comigo, me dando todo o suporte que eu precisava. Beatriz, Laura me disse um dia, você precisa saber de uma coisa. Camila não vai desistir fácil. Quando ela quer algo, vai até o fim. O que você quer dizer? Só tome cuidado. Ela pode tentar coisas piores. Não dei muita importância na época. Achei que Laura estava exagerando. Mas ela conhecia a irmã melhor do que eu. 2 semanas depois de sair da casa de Daniel, comecei a receber ligações estranhas. Números desconhecidos que, quando eu atendia, ficavam em silêncio e depois desligavam. Meu carro foi arranhado no estacionamento do hospital onde eu trabalhava. Alguém furou os 4 pneus. Recebi um e-mail anônimo com fotos minhas entrando e saindo do apartamento novo. A mensagem dizia apenas: "Estamos te observando." Fiquei assustada e liguei para o Dr. Mendes. "Beatriz, isso é assédio e intimidação. Vamos registrar um boletim de ocorrência." Fomos até a delegacia e contamos tudo para a delegada responsável.
Ela levou a situação a sério, especialmente quando mostrei as provas do roubo e das tentativas de manipulação. Senhora Beatriz, ela disse, vou abrir uma investigação. Mas a senhora precisa ter muito cuidado. Pessoas assim podem ser imprevisíveis quando sentem que estão perdendo o controle. Comecei a variar meu trajeto para o trabalho. Pedi para colegas me acompanharem até o carro. Instalei câmeras de segurança no apartamento novo. Eu estava me tornando paranoica? Talvez. Mas também estava viva e segura. Foi em julho que recebi uma notificação judicial. Daniel e Camila estavam me processando, alegando que eu tinha pegado emprestado R$100.000 deles e me recusava a pagar de volta. A audácia era impressionante. Eles tinham roubado de mim e agora estavam tentando virar o jogo, me acusando de ser a devedora. Dr. Mendes riu quando viu a notificação. Eles realmente acham que isso vai funcionar? Temos todos os extratos bancários provando exatamente o contrário. Mas por que fariam isso? Estratégia. Querem fazer você parecer a vilã da história. E também é uma forma de pressão psicológica. Preparamos nossa defesa com cuidado. Não só iríamos contestar o processo falso deles, como também entraríamos com uma ação própria por apropriação indébita e fraude. A situação estava escalando e eu não sabia até onde eles estariam dispostos a ir. A resposta veio em agosto, de uma forma que eu nunca poderia ter imaginado. Era uma sexta-feira à noite. Eu tinha acabado de sair do meu turno no hospital e estava voltando para casa. Parei no supermercado para comprar algumas coisas. Quando saí do mercado com as sacolas, percebi um carro estranho parado perto do meu. Um homem estava dentro, olhando na minha direção. Apressei o passo e coloquei as compras no porta-malas rapidamente. Quando entrei no carro e liguei a chave, nada aconteceu. O motor não pegava. Foi quando baterem na janela. Era o homem do carro ao lado. Precisa de ajuda? Não, obrigada. Já vou chamar o guincho, ele insistiu. Posso dar uma olhada, entendo de carros. Algo no jeito dele me deixou desconfortável. Recusei novamente e liguei para o guincho. O homem ficou ali parado, me observando, até que finalmente entrou no carro dele e foi embora. Quando o mecânico chegou e verificou meu carro, descobriu algo perturbador. Senhora, alguém mexeu no seu motor. Desconectaram alguns cabos de propósito. Senti o sangue gelar. Não foi um problema mecânico, foi sabotagem. Liguei imediatamente para a delegada que estava cuidando do meu caso. Beatriz, isso é muito sério. Vou mandar uma equipe para recolher as imagens de segurança do estacionamento do supermercado. As imagens mostraram Camila entrando no estacionamento 20 minutos antes de mim e se aproximando do meu carro. Ela ficou ali por alguns minutos e depois saiu. Temos prova suficiente para prendê-la por vandalismo e tentativa de constrangimento ilegal, a delegada me disse. Mas eu sabia que isso não era suficiente. Eles queriam mais do que me assustar. Queriam me destruir. A prisão de Camila durou apenas algumas horas. Daniel pagou a fiança e ela foi solta com a obrigação de ficar longe de mim. Mas a ordem judicial não adiantou nada. Os incidentes continuaram. Alguém jogou tinta vermelha na porta do meu apartamento. Recebi encomendas que eu não tinha pedido. Cartas anônimas com ameaças começaram a chegar. Você vai se arrepender de ter mexido com a gente. Velha estúpida, você devia ter morrido junto com seu marido. Vamos pegar o que é nosso, de um jeito ou de outro. Dr. Mendes conseguiu uma ordem de restrição mais rígida. Daniel e Camila não podiam chegar perto de mim, do meu trabalho ou da minha casa, mas ordens judiciais só funcionam com pessoas que respeitam a lei. Foi Laura quem me contou o que estava acontecendo nos bastidores. Ela tinha ido confrontar a irmã depois da prisão. Beatriz, Camila está obcecada com você. Ela não fala de outra coisa. Diz que você destruiu a vida dela, que tirou o futuro que ela tinha planejado. Que futuro? O futuro de roubar meu dinheiro? Ela realmente acredita que tem direito ao seu dinheiro. Na cabeça distorcida dela, você está sendo egoísta por não entregar tudo para o Daniel. E o Daniel? O que ele diz? Laura suspirou. Ele está completamente manipulado por ela. Não consegue ver o quanto Camila é tóxica. Acho que ele tem medo dela também.
Era triste ouvir isso. Meu filho tinha se tornado uma marionete nas mãos de uma mulher obcecada por dinheiro. Em setembro, a situação chegou ao ponto de ruptura. Eu estava no trabalho quando recebi uma ligação da delegada. Beatriz, preciso que venha até a delegacia imediatamente. O que aconteceu? É melhor conversarmos pessoalmente. Fui até lá com o coração apertado. A delegada me recebeu em sua sala com uma expressão grave. Interceptamos uma conversa entre Daniel e Camila. Eles estão planejando algo mais sério. Mais sério como? Ela me mostrou a transcrição. Meu estômago embrulhou enquanto eu lia. Camila sugeria que precisavam resolver o problema de forma definitiva. Daniel perguntava o que ela queria dizer. A resposta dela foi: às vezes, acidentes acontecem com pessoas mais velhas, especialmente quando elas moram sozinhas. Era uma ameaça velada de morte. Beatriz, a delegada disse, vamos providenciar proteção policial para você. Essa ameaça é muito específica e preocupante. Mas eles realmente fariam isso? Matar a própria mãe? A Camila? Sim, eu acredito que sim. Ela demonstra sinais claros de sociopatia. E infelizmente seu filho está tão envolvido com ela que pode acabar sendo cúmplice. Passei a ter um policial me acompanhando para todo lugar. Era constrangedor, mas necessário. Meus colegas no hospital ficaram sabendo da situação e todos foram muito solidários. Beatriz, fica aqui com a gente o tempo que precisar, minha chefe disse. Ninguém vai encostar um dedo em você enquanto estiver sob nosso teto. A solidariedade das pessoas foi reconfortante, mas também me fez perceber o quanto a situação tinha se tornado absurda. Eu estava sendo protegida por policiais porque meu próprio filho e minha nora queriam me fazer mal. Foi no início de outubro que tudo culminou no incidente que me levou àquele jantar de Natal com o braço quebrado. Era uma terça-feira. Eu tinha acabado de sair do hospital no fim do meu turno da tarde. O policial que deveria me escoltar tinha sido chamado para uma emergência e me pediu para esperar alguns minutos. Fiquei na recepção do hospital esperando. Foi quando vi Daniel entrando. Ele parecia desesperado, descabelado, com olheiras profundas. Mãe, preciso falar com você. Meu primeiro instinto foi chamar segurança, mas havia algo na voz dele que me fez hesitar. Daniel, você não pode estar aqui. Tem ordem de restrição. Eu sei, mas preciso te avisar. A Camila, ela está planejando algo hoje à noite. Como assim? Ele olhou ao redor nervosamente. Ela contratou alguém. Um cara que ela conhece. Ele vai te seguir quando você sair daqui e... E o que, Daniel? E causar um acidente. Fazer parecer que você foi atropelada. Senti minhas pernas fraquejarem. Por que está me contando isso? Porque eu não consigo mais. Eu pensei que queria o dinheiro, que merecíamos o dinheiro, mas não assim. Não com você morta. Foi quando ouvi a voz dela. Daniel, o que você está fazendo? Camila tinha entrado no hospital. Ela viu a gente conversando e seu rosto ficou vermelho de raiva. Você está contando tudo para ela, não está? Seu frouxo inútil. Daniel se virou para ela. Camila, isso já foi longe demais. Não posso deixar você machucar minha mãe. Sua mãe? Aquela mulher arruinou nossa vida. Ela não arruinou nada. Nós tentamos roubar dela. A discussão estava chamando atenção. Seguranças do hospital começaram a se aproximar. Foi quando Camila me viu tentando me afastar. Ela avançou na minha direção. Não sei se foi para me empurrar ou me impedir de sair, mas ela me agarrou pelo braço com força brutal. Você não vai a lugar nenhum. Tentei me soltar. Daniel tentou segurar Camila. Tinha gente gritando ao nosso redor. E no meio daquele caos, senti Camila torcendo meu braço de uma forma horrível. A dor foi instantânea e insuportável. Ouvi um estalo alto e gritei. Meu braço estava quebrado. Camila me soltou com um sorriso satisfeito no rosto. Pronto. Agora você vai ter que ficar quieta por um tempo. Seguranças a imobilizaram. Daniel estava em choque, as mãos na cabeça, repetindo, desculpa, desculpa, várias vezes. Fui levada para a emergência do próprio hospital onde trabalhava. Meus colegas me atenderam com todo cuidado, mas a expressão de raiva nos rostos deles era visível. Todos sabiam quem tinha feito aquilo.
O diagnóstico foi uma fratura completa no húmero, o osso do braço direito. Precisei de cirurgia para colocar pinos e depois fiquei com o braço engessado e imobilizado. A delegada chegou enquanto eu ainda estava na sala de recuperação. Beatriz, a Camila foi presa em flagrante por lesão corporal grave. Desta vez não vai ter fiança fácil. E o Daniel? Ele está prestando depoimento. Parece que finalmente decidiu cooperar e contar tudo sobre os planos dela. Fiquei 6 dias internada. Durante esse tempo, Daniel apareceu 3 vezes tentando falar comigo. Eu não quis vê-lo nas primeiras 2 vezes. Na terceira, finalmente aceitei. Ele entrou no quarto com uma aparência destruída. Tinha emagrecido, estava pálido e os olhos estavam vermelhos de tanto chorar. Mãe, eu não tenho palavras. Então não fale, só me escute. Ele se sentou e ficou olhando para o chão. Daniel, você é meu filho e eu te amo. Mas o que você fez, o que vocês 2 fizeram, é imperdoável. Você tentou roubar de mim, mentiu para mim, me ameaçou e ficou do lado de uma mulher que queria me matar. Eu sei. Camila quebrou meu braço na frente de dezenas de pessoas, e você sabe o que foi pior? Ver você ali, vendo tudo acontecer e não fazendo nada para me proteger até o último segundo. Eu estava com medo dela. Medo? Você é um homem adulto, Daniel, e permitiu que aquela mulher controlasse sua vida a ponto de virar contra sua própria mãe. Ele começou a chorar. Ela me manipulou desde o começo. Fez eu acreditar que você era o problema, que estava sendo egoísta. Fez eu sentir que tínhamos direito ao seu dinheiro porque você era nossa família. Família não faz isso, Daniel. Eu sei disso agora. E vou ter que viver o resto da vida sabendo que quase deixei ela te matar. Olhei para meu filho e vi algo que nunca tinha visto antes. Remorso genuíno. Não era o remorso de quem foi pego. Era o remorso de quem finalmente entendeu a gravidade do que tinha feito. O que vai acontecer agora? Ele perguntou. Agora você vai contar tudo para a polícia. Cada detalhe do que Camila planejou, das pessoas que ela contratou, de tudo. E depois vai aceitar as consequências dos seus atos. Vou ser preso? Provavelmente. E você merece. Ele assentiu lentamente. Merece mesmo. Daniel saiu do quarto e eu fiquei ali, olhando para o meu braço quebrado. Era uma dor física, sim, mas a dor emocional de ter sido traída pelo próprio filho era muito pior. Recebi alta do hospital 1 semana antes do Natal. Meu braço ainda estava engessado e doía muito, especialmente à noite. Os médicos disseram que a recuperação levaria pelo menos 3 meses. Laura e Roberto insistiram para eu passar o Natal com eles. A família inteira estaria lá. Os pais de Laura, alguns tios, primos, todos sabiam o que tinha acontecido e queriam demonstrar apoio. Beatriz, você é família agora, Laura me disse. E família de verdade não te machuca. Família de verdade te protege. Aquelas palavras me fizeram chorar. Durante anos eu tinha me sacrificado pelo Daniel, pensando que estava sendo uma boa mãe. Mas ele nunca tinha me protegido de nada. Tinha sido Laura, praticamente uma estranha, quem tinha me acolhido quando precisei. Nos dias que antecederam o Natal, os desdobramentos legais foram rápidos. Camila foi denunciada formalmente por lesão corporal grave, tentativa de extorsão, ameaça, vandalismo e associação criminosa. O Ministério Público pediu prisão preventiva e o juiz aceitou. Ela não sairia da cadeia tão cedo. Daniel foi acusado de apropriação indébita e fraude por causa do dinheiro que tinha roubado de mim. Como ele estava cooperando totalmente com as investigações, seu advogado conseguiu um acordo. Ele pagaria de volta todo o dinheiro roubado, faria serviços comunitários e ficaria em liberdade condicional. Não era uma punição severa, mas eu também não queria ver meu filho na prisão. Queria que ele aprendesse, que mudasse, que se tornasse uma pessoa melhor. Mãe, ele me ligou alguns dias antes do Natal. Estou vendendo tudo o que tenho para juntar o dinheiro que te devo. O carro, os eletrônicos, tudo. Já consegui quase 40 mil reais. E os outros 25 mil? Vou parcelar com o salário. Vou levar uns 2 anos, mas vou pagar tudo. Havia sinceridade na voz dele.
Pela primeira vez em meses, achei que talvez ainda houvesse esperança para o Daniel. Onde você está morando? Perguntei. Aluguei um quarto numa pensão. É pequeno, mas é o que posso pagar agora. O apartamento luxuoso, o carro esportivo, a vida de aparências, tudo tinha ido embora. E talvez isso fosse exatamente o que ele precisava. Daniel, você vai passar o Natal sozinho? Sim, não tenho mais ninguém. A parte de mim sentiu pena, mas a parte mais forte, a parte que tinha aprendido a se proteger, sabia que ele precisava enfrentar as consequências das escolhas dele. Talvez no próximo ano as coisas sejam diferentes. Foi tudo o que consegui dizer. Chegou o dia do Natal. Laura tinha preparado uma ceia linda. A casa estava decorada com luzes, tinha uma árvore enorme na sala e o cheiro de comida deliciosa vinha da cozinha. Eu cheguei com meu braço engessado, usando uma roupa simples que Laura tinha me ajudado a vestir. Estava nervosa. Não sabia como seria estar em uma reunião de família depois de tudo o que tinha acontecido com a minha própria família. Mas fui recebida com abraços calorosos. Todos me trataram com um carinho genuíno que me fez perceber o quanto tinha faltado isso na minha vida recentemente. O pai de Laura, Sr. Alberto, um senhor de uns 70 anos, me puxou para um canto durante o jantar. Beatriz, quero te dizer uma coisa. O que aconteceu com você não foi culpa sua. Camila sempre foi problemática. Desde criança, ela tinha uma obsessão com dinheiro e status que a gente nunca conseguiu corrigir. O senhor sabia que ela era assim? Sabíamos que ela era difícil, mas nunca imaginamos que chegaria a esse ponto. Nos afastamos dela há anos por causa do comportamento dela. Laura é a única que ainda tentava manter contato. Por quê? Porque Laura tem um coração bom demais. Sempre achou que a irmã podia mudar. Mas gente como Camila não muda. Ela só fica mais perigosa. Aquelas palavras me fizeram refletir sobre quantos sinais eu tinha ignorado. Quantas vezes Camila tinha demonstrado quem realmente era e eu tinha escolhido não ver? Durante o jantar, a conversa fluiu naturalmente. Falamos de tudo: trabalho, filmes, planos para o ano novo. Ninguém mencionou o incidente diretamente, mas todos demonstravam cuidado comigo. Foi quando a campainha tocou. Laura foi atender. Ouvi vozes na porta, uma discussão baixa. Depois Laura voltou com uma expressão estranha no rosto. Beatriz, é o Daniel. Ele quer falar com você. Meu coração acelerou. Ele está aqui? Está na porta. Disse que só quer te entregar uma coisa. Fui até a entrada, acompanhada por Laura e Roberto. Daniel estava ali, parado no frio, segurando um envelope. Mãe, desculpa aparecer assim, mas eu precisava te dar isso hoje. Peguei o envelope. Dentro havia um cheque de R$40 mil e uma carta manuscrita. É tudo que consegui juntar até agora, ele disse. E a carta? São coisas que eu preciso que você saiba. Olhei para ele. Meu filho parecia 10 anos mais velho. O peso da culpa estava claramente destruindo ele. Daniel, não precisa dizer nada, mãe. Só queria que você soubesse que eu entendo tudo o que fiz de errado e vou passar o resto da vida tentando ser uma pessoa melhor. Ele se virou para ir embora, mas algo me fez chamá-lo de volta. Daniel, espera. Ele parou e se virou. Você quer entrar? É Natal. Ninguém deveria passar essa data sozinho. Vi lágrimas nos olhos dele. Eu não mereço. Não, você não merece. Mas eu não sou como você e Camila. Eu ainda acredito em segundas chances. Laura interferiu suavemente. Beatriz, você tem certeza? Tenho, mas ele vai ter que trabalhar muito para reconquistar minha confiança. Daniel entrou, cauteloso, como se estivesse pisando em ovos. A família de Laura o recebeu com educação, mas uma educação fria. Todos sabiam quem ele era e o que tinha feito. O jantar continuou, mas agora com uma tensão no ar. Daniel ficou quieto, comendo pouco, claramente desconfortável. Eu também estava desconfortável, me perguntando se tinha feito a coisa certa ao deixá-lo entrar. Foi depois da sobremesa que Laura sugeriu que cada pessoa compartilhasse algo pelo qual era grata naquele ano.
Era uma tradição da família dela. Quando chegou minha vez, respirei fundo. Eu sou grata por ter descoberto quem realmente se importa comigo, por ter encontrado forças que não sabia que tinha e por estar viva para contar essa história. Levantei meu braço engessado. Este braço quebrado é uma lembrança de que confiei nas pessoas erradas, mas também é uma lembrança de que sobrevivi, e isso me torna mais forte. O silêncio que seguiu foi pesado. Todos olharam para Daniel. Quando chegou a vez dele, ele ficou em pé. As mãos tremiam. Eu não sei se mereço estar aqui. Na verdade, sei que não mereço. Mas já que a minha mãe me deu essa chance, preciso dizer algumas coisas. Ele olhou diretamente para mim. Mãe, eu passei os últimos meses sendo a pessoa que o papai ficaria envergonhado de conhecer. O papai te amava tanto. Ele trabalhou duro para garantir que você ficasse bem se algo acontecesse com ele. E eu, em vez de honrar isso, tentei roubar de você. Sua voz falhou. Pior ainda, deixei uma mulher manipuladora me convencer de que você era o problema. Camila me fez acreditar que merecíamos seu dinheiro, que você estava sendo egoísta. Mas a verdade é que eu estava sendo ganancioso, preguiçoso e cruel. Lágrimas corriam pelo rosto dele agora. Quando vi a Camila quebrando seu braço, algo se quebrou dentro de mim também. Vi minha mãe, a mulher que me criou sozinha, que trabalhou turnos duplos para me dar uma educação, sendo agredida por causa de dinheiro. E eu tinha sido parte disso. Ele limpou o rosto com a manga. Não posso voltar no tempo. Não posso desfazer o que fiz. Mas posso prometer que vou passar cada dia tentando ser o filho que você merecia ter desde o começo. E se levar o resto da minha vida, eu vou provar que posso mudar. Daniel se sentou, completamente quebrado emocionalmente. A sala estava em silêncio absoluto. Foi Roberto quem falou primeiro. Reconhecer os erros é o primeiro passo, mas palavras são fáceis, Daniel. O que você vai fazer diferente? Tudo, Daniel respondeu. Já comecei a fazer terapia. Estou trabalhando 2 empregos para pagar de volta o dinheiro que roubei. Cortei contato com qualquer pessoa que tenha ligação com a Camila. E mais importante, vou respeitar os limites da minha mãe. Se ela quiser que eu fique longe, vou ficar. Se ela me der uma chance, vou aproveitar cada segundo para mostrar que mudei. Olhei para meu filho e vi algo que não via há anos. Humildade verdadeira. Não era a manipulação emocional que Camila usava, era remorso genuíno. Daniel, eu disse calmamente, você quebrou minha confiança de uma forma que vai levar anos para reconstruir. Mas eu vejo que você está tentando. E isso é mais do que você fez nos últimos meses. Obrigado, mãe. Mas entenda uma coisa. Uma palavra fora de lugar, um passo errado e acabou. Não vai ter terceira chance. Eu entendo. O resto da noite passou com mais leveza. Daniel ficou na dele, ajudando a recolher pratos e tentando se fazer útil sem ser invasivo. Quando ele foi embora, me agradeceu mais 3 vezes pela chance. Depois que ele saiu, Laura se sentou ao meu lado. Você fez a coisa certa, ela disse. Você acha? Acho. Ele está destruído. Ou isso vai fazer ele mudar de verdade, ou vai acabar de destruí-lo. De qualquer forma, você deu a ele algo que Camila nunca deu, uma chance honesta. Nos dias seguintes ao Natal, pensei muito sobre perdão e consequências. Daniel estava pagando pelo que fez. Mas será que eu estava pronta para perdoar? A resposta era, ainda não. Mas talvez um dia. Voltei ao trabalho em janeiro com o braço ainda engessado. Meus colegas fizeram uma festa pequena para me receber de volta. Tinha balões, bolo e até um banner escrito Bem-vinda de volta, Guerreira Beatriz. Vocês são demais, eu disse emocionada. A gente cuida dos nossos, minha chefe respondeu. Nos meses seguintes, minha vida começou a se reorganizar. O processo contra Camila avançava rapidamente. Ela foi condenada a 6 anos de prisão por lesão corporal grave, mais outros 3 por tentativa de extorsão e associação criminosa. 9 anos no total. Ela não sairia tão cedo. Durante o julgamento, ela me encarou do banco dos réus com ódio puro. Quando o juiz perguntou se ela tinha algo a dizer, ela respondeu:
Essa mulher arruinou minha vida. Tudo o que fiz foi tentar garantir o futuro da minha família. O juiz respondeu friamente. A senhora tentou roubar, ameaçar e agredir fisicamente uma pessoa inocente. A única pessoa que arruinou sua vida foi você mesma. Senti uma satisfação profunda vendo justiça sendo feita. Daniel continuou pagando o dinheiro de volta religiosamente. A cada mês, depositava o que podia. Também continuava em terapia e, de vez em quando, me mandava mensagens curtas. Bom dia, mãe. Espero que esteja bem. Feliz aniversário, mãe. Te amo. Eu respondia brevemente, mantendo distância, mas não cortando o contato completamente. Meu braço sarou em abril. A fisioterapia foi dolorosa, mas necessária. No dia que tiraram o gesso, olhei para meu braço e vi as cicatrizes da cirurgia. Eram marcas permanentes do que tinha acontecido, mas também eram marcas de sobrevivência. Com o braço curado, senti que podia finalmente começar a reconstruir minha vida de verdade. Tinha passado meses no modo sobrevivência, apenas reagindo aos ataques e me protegendo. Agora era hora de viver novamente. A primeira coisa que fiz foi procurar uma terapeuta. Depois de tudo o que tinha acontecido, sabia que precisava processar o trauma adequadamente. Doutora. Helena era uma mulher na casa dos 60, com um jeito calmo que me fazia sentir segura. Nas primeiras sessões, apenas chorei. Chorei pela traição, pela dor, pela perda da família que eu achava que tinha. Beatriz, ela me disse em uma sessão, você está de luto, não pela morte física de alguém, mas pela morte da imagem que tinha do seu filho e da família que imaginou ter. É exatamente isso. Eu perdi meu filho, mas ele ainda está vivo. Como eu lido com isso? Aceitando que o Daniel que você conhecia talvez nunca tenha existido. Ou que ele existia, mas foi corrompido. E agora você está conhecendo uma nova versão dele. Cabe a você decidir se quer ter essa pessoa na sua vida. Aquelas sessões me ajudaram a entender que eu não era culpada. Mães são condicionadas a se culpar por tudo que os filhos fazem de errado. Mas Daniel era um adulto. As escolhas dele eram dele, não minhas. Em maio, decidi fazer algo que vinha adiando: visitar o túmulo do Paulo. Não ia lá desde antes de toda essa confusão começar. Levei flores e fiquei ali, em silêncio, por um longo tempo. Paulo, finalmente falei. Eu estraguei tudo com o Daniel. Não sei o que fiz de errado. Tentei ser uma boa mãe, mas ele se perdeu mesmo assim. O vento balançou as árvores ao redor. Parecia quase uma resposta. Mas estou lutando, amor. Estou me protegendo. E vou ficar bem, com ou sem ele. Saí do cemitério me sentindo mais leve. Paulo teria ficado orgulhoso de como eu tinha enfrentado tudo. Foi em junho que recebi uma ligação inesperada. Era a assistente social da prisão onde Camila estava. Senhora Beatriz, a senhora Camila Ferreira pediu para conversar com a senhora. Conversar? Por quê? Ela não disse, mas é direito dela solicitar e direito seu recusar. Meu primeiro instinto foi recusar. Não queria ver aquela mulher nunca mais na vida, mas a curiosidade falou mais alto. Vou pensar sobre isso. Consultei a doutora Helena sobre a visita. Você se sente segura para fazer isso? Ela perguntou. Ela está atrás das grades. Fisicamente, sim, estou segura. E emocionalmente? Pensei sobre isso. Acho que sim. Na verdade, talvez seja bom para eu ter um fechamento. Decidi ir. Marquei a visita para uma semana depois. Quando cheguei na prisão, fui revista e levada para uma sala de visitas com mesas separadas por divisórias de vidro. Esperei alguns minutos até Camila entrar. Ela estava diferente. O cabelo estava preso de qualquer jeito, sem maquiagem, usando o uniforme laranja da prisão. Mas o que mais chamou a atenção foi a expressão dela. Não era mais aquela arrogância que eu conhecia. Era algo próximo de derrota. Pegamos os telefones de cada lado do vidro. Beatriz, ela começou. Obrigada por vir. O que você quer, Camila? Eu queria pedir desculpas. Não consegui segurar a risada amarga. Desculpas?
Você quer se desculpar? Eu sei que não tenho direito. Sei que não muda nada. Mas esses meses aqui me fizeram pensar muito. Sobre o quê? Sobre como eu cheguei a esse ponto. Sobre as escolhas que fiz. Sobre o quanto eu me tornei uma pessoa horrível. Olhei para ela, tentando detectar manipulação. Mas tudo o que vi foi cansaço. Camila, você quebrou meu braço. Você planejou me matar, me roubou, me ameaçou. Por quê? Porque eu estava obcecada com a ideia de ter uma vida que não podia pagar. Cresci pobre, sabe? Muito pobre. E jurei que nunca seria pobre de novo. Muita gente é pobre, Camila. Isso não justifica virar criminosa. Eu sei. Não estou tentando justificar. Só estou explicando. Quando conheci o Daniel e soube da herança sua, vi uma oportunidade. E me convenci de que tinha direito àquele dinheiro. Você não tinha direito a nada. Eu sei disso agora. Mas, na época, minha cabeça estava tão distorcida que realmente acreditava que sim. Achava que você estava sendo egoísta por não simplesmente dar tudo para o Daniel. E o plano de me matar? Ela abaixou os olhos. Aquilo foi eu perdendo completamente o controle. Quando vi que você não ia ceder, que tinha movido o dinheiro, que estava nos processando, entrei em pânico, e pessoas em pânico fazem coisas terríveis. Isso não é desculpa. Não é. E não estou pedindo desculpas esperando que você me perdoe. Sei que o que fiz é imperdoável. Só queria que você soubesse que reconheço o quão errado foi. Ficamos em silêncio por um momento. Como está o Daniel? Ela perguntou. Por que se importa? Porque mesmo sendo uma pessoa horrível, eu realmente gostava dele, de um jeito doentio e egoísta, mas gostava. Ele está reconstruindo a vida, sem você. Que bom, ele merece isso. Camila suspirou. Eu tenho mais 7 anos aqui dentro. Tempo suficiente para pensar em todas as vidas que destruí. A sua, a do Daniel, a da minha família e a minha própria. E o que você vai fazer quando sair? Honestamente, não sei. Talvez ir para longe e começar de novo. Ou talvez ninguém mais confie em mim e eu não consiga recomeçar. De qualquer forma, vou ter que viver com o que fiz. Levantei-me para ir embora. Beatriz, ela me chamou. Olhei para ela. Você é muito mais forte do que eu imaginava. Eu te subestimei completamente. E isso foi meu maior erro. Saí daquela prisão me sentindo estranha. Não sentia pena de Camila. Ela tinha cavado a própria cova, mas sentia uma espécie de fechamento. Os meses passaram e minha vida foi ganhando uma nova normalidade. Continuei trabalhando no hospital, fiz novas amizades, viajei para lugares que sempre quis conhecer. Estava finalmente vivendo para mim. Daniel continuava mantendo distância respeitosa. Pagava o dinheiro religiosamente e mandava mensagens ocasionais, mas não pressionava por mais contato do que eu estava disposta a dar. Foi em setembro, quase um ano depois do incidente, que ele me ligou com um pedido diferente. Mãe, eu sei que não tenho direito de pedir nada, mas há algo que eu gostaria de fazer, se você permitir. O que é? Queria te levar para jantar, não para pedir nada ou tentar me redimir, apenas para passar tempo com você, como filho e mãe, sem toda essa bagagem. Pensei sobre isso. Doutora Helena tinha me dito que reconstruir confiança exigia pequenos passos. Talvez esse fosse um pequeno passo. Tudo bem, mas em um lugar público e por não mais de 2 horas. Claro, o que você quiser. Nos encontramos em um restaurante no centro da cidade. Daniel chegou antes de mim e já estava sentado quando entrei. Ele se levantou imediatamente. Mãe, obrigado por vir. Nos sentamos e ficou aquele silêncio desconfortável inicial. Como está o trabalho? Ele finalmente perguntou. Bem, cansativo, mas bem. E os seus? Também. Ainda estou nos 2 empregos. É puxado, mas preciso terminar de te pagar. Você já pagou mais da metade. Mas ainda falta, e não vou descansar até pagar tudo. A conversa foi fluindo aos poucos. Falamos de coisas triviais. Tempo, notícias, filmes que tínhamos assistido.
Era estranho conversar com meu filho como se fosse um conhecido distante. Foi no meio do jantar que ele disse algo que me surpreendeu. Mãe, eu terminei com a Camila oficialmente. Oficialmente? Achei que vocês já tivessem terminado quando ela foi presa. Na prática, sim, mas nunca tinha feito oficial. Entrei com o divórcio mês passado. Já foi homologado. Como você se sente sobre isso? Aliviado. Foi como sair de um relacionamento tóxico que estava me envenenando lentamente. Agora vejo o quanto ela me manipulava, como fazia eu duvidar das minhas próprias percepções. Você foi até ela? Não. Não quero vê-la nunca mais. Fiz tudo por advogado. Terminamos o jantar sem nenhum grande momento dramático. Foi apenas um jantar normal entre mãe e filho, e talvez fosse exatamente disso que precisávamos. Quando nos despedimos na porta do restaurante, Daniel hesitou antes de ir embora. Mãe, eu sei que ainda tenho muito a provar. Mas obrigado por me dar essas pequenas chances. Significam mais do que você imagina. Apenas não me decepcione de novo, Daniel. Não vou, prometo. Nas semanas seguintes, começamos a ter esses jantares mensalmente. Não era uma reconciliação completa, mas era um começo. Em outubro, Daniel me ligou animado. Mãe, consegui um emprego melhor. Vou poder pagar o resto do que te devo mais rápido. Que ótimo, filho. Estou orgulhosa de você. Houve uma pausa. Você está? Estou. Orgulhosa do esforço que está fazendo para mudar de verdade. Ouvi a voz dele falhar. Obrigado, mãe. Isso significa tudo para mim. Foi em novembro que ele pagou o último centavo que me devia. R$65 mil, pagos ao longo de quase 1 ano e meio. Pronto, ele disse quando fez a última transferência. Não é o suficiente para compensar o que fiz, mas pelo menos essa dívida está quitada. Daniel, o dinheiro era importante, mas mais importante é ver que você realmente mudou. Esse é o verdadeiro pagamento. Laura organizou um pequeno jantar para comemorar meu aniversário de 50 anos. Foi simples, com apenas pessoas próximas. E pela primeira vez em anos, me senti genuinamente feliz e cercada de gente que me amava de verdade. Daniel apareceu com um presente pequeno, um porta-retratos com uma foto nossa de quando ele era criança. Para te lembrar de tempos mais felizes, ele disse, e para me lembrar de quem eu preciso voltar a ser. Olhei para a foto. Era do aniversário de 8 anos dele, pouco antes do pai morrer. Estávamos sorrindo, abraçados, sem ideia dos desafios que viriam. Obrigada, filho. Naquela noite, depois que todos foram embora, sentei na varanda do meu apartamento olhando para aquela foto. Tinha sido 1 ano e meio de inferno, mas eu tinha sobrevivido. Tinha enfrentado a traição do próprio filho, a violência de uma nora psicopata, ameaças de morte e um braço quebrado. E mesmo assim, estava ali, mais forte do que nunca. Agora, se você gostou dessa história, clica em se inscrever e me diz nos comentários qual parte te deixou de queixo caído. Ah, e não esqueça de se tornar membro para ter acesso a vídeos exclusivos que não posto aqui. Te espero lá. Dezembro chegou novamente, completando 1 ano desde aquele Natal marcante onde cheguei com o braço quebrado. E desta vez, as coisas eram muito diferentes. Laura organizou uma ceia de Natal ainda maior. A casa dela estava cheia de gente, música, comida deliciosa. E no meio de tudo aquilo, eu me sentia em paz. Daniel estava lá também, mas agora como alguém que tinha conquistado seu espaço de volta lentamente. Não era mais o filho que me traiu. Era alguém novo, alguém que estava tentando ser melhor. Durante o jantar, o pai de Laura levantou um brinde. Quero fazer um brinde a Beatriz, uma mulher que nos ensinou que força não vem de músculos, mas de caráter. Que sobreviver não é apenas continuar vivo, mas escolher viver bem, apesar de tudo. Todos brindaram. Senti lágrimas nos olhos, mas eram lágrimas boas. Depois do jantar, Daniel me puxou para um canto. Mãe, tem uma coisa que eu nunca te contei sobre aquele dia no hospital. Que dia? O dia que a Camila quebrou seu braço. Quando vi ela fazendo aquilo,
Algo dentro de mim acordou. Foi como se eu finalmente enxergasse com claridade pela primeira vez em anos. O que você viu? Vi minha mãe sendo atacada por causa da ganância que eu tinha alimentado. Vi a mulher que trabalhou a vida inteira para me dar tudo sendo agredida por dinheiro. E percebi que eu tinha me tornado exatamente o tipo de pessoa que o papai odiaria. Ele respirou fundo. Naquela noite, depois que você foi internada, fui para casa e li todas as cartas que o papai tinha escrito para você antes de morrer. Você guardava numa caixa no armário. Lembra? Lembro. Numa delas, ele escrevia sobre mim. Dizia que esperava que eu crescesse para ser um homem de caráter, que protegesse você quando ele não estivesse mais aqui. E eu tinha feito exatamente o oposto. Tinha me aliado a alguém que queria te destruir. As lágrimas escorriam pelo rosto dele agora. Foi naquele momento que decidi que, mesmo que você nunca me perdoasse, eu ia passar o resto da vida tentando ser o homem que o papai esperava que eu fosse. Segurei a mão dele. Daniel, você errou. Errou muito. Mas também teve a coragem de reconhecer e mudar. Isso conta. Você me perdoa, mãe? Pensei cuidadosamente antes de responder. Perdão não é algo que acontece de uma vez só. É um processo. Mas posso dizer que estou no caminho e que estou orgulhosa da pessoa que você está se tornando. Ele me abraçou. E dessa vez não senti medo ou desconfiança. Senti apenas um filho abraçando sua mãe. Quando voltamos para a sala, Laura tinha colocado uma música suave e as pessoas conversavam em grupos pequenos. Me sentei no sofá, observando tudo aquilo, e percebi algo importante. Eu tinha perdido a família que achava que tinha, mas tinha ganhado uma família escolhida. Laura e Roberto, que me acolheram quando precisei. Os colegas do hospital, que me protegeram. Doutora Helena, que me ajudou a processar tudo. E até mesmo Daniel, que estava lutando para merecer uma segunda chance. Família não é só sangue. Família é escolha, lealdade, respeito. No final da noite, quando todos estavam indo embora, Roberto me puxou para um abraço. Beatriz, você é a pessoa mais corajosa que conheço. Eu só fiz o que tinha que fazer. Não, você fez muito mais. Você se defendeu, lutou pelos seus direitos e ainda assim conseguiu manter compaixão. Isso é raro. Aquelas palavras ficaram comigo. Nos meses seguintes, minha vida continuou se estabilizando. Voltei a pintar, um hobby que tinha abandonado há anos. Comecei a fazer aulas de dança. Viajei para a praia e passei uma semana inteira sem pensar em nada além de descanso. Daniel e eu nos encontrávamos regularmente agora. Não era a relação que tínhamos antes. Aquela inocência tinha se perdido para sempre. Mas era algo novo, algo construído em bases mais honestas. Ele conheceu uma mulher nova, Amanda, que trabalhava no mesmo escritório que ele. Era diferente de Camila em todos os sentidos. Simples, honesta, trabalhadora. Mãe, queria que você conhecesse ela, Daniel me disse um dia. Tem certeza? Não é cedo demais? Amanda sabe de tudo. Contei toda a história para ela. Ela disse que todos merecem uma segunda chance se realmente estiverem tentando mudar. Conheci Amanda num almoço casual. Ela era tímida, mas genuína. Não tinha aquele ar calculista da Camila. E o mais importante, ela trabalhava e sustentava a própria vida. Senhora Beatriz, ela me disse, o Daniel me contou tudo sobre o que aconteceu. Só quero que saiba que respeito completamente os limites que a senhora estabelecer. Obrigada, Amanda, e pode me chamar apenas de Beatriz. Ver meu filho com alguém decente me deu esperança de que ele realmente tinha mudado. Foi em março, 2 anos depois do incidente, que recebi uma carta da prisão. Era de Camila. Beatriz, sei que você não tem obrigação de ler isso, mas queria te contar que vou ser liberada mais cedo por bom comportamento. Ainda vou ficar mais 2 anos aqui, mas depois vou sair. Não se preocupe, não vou procurar você, o Daniel ou qualquer pessoa da família. Vou para outro estado, começar de novo longe de tudo. Usei esse tempo aqui para fazer terapia e enfrentar meus demônios.
Descobri que tenho transtorno de personalidade que nunca foi tratado. Isso não justifica o que fiz, mas explica parte do meu comportamento. Queria que você soubesse que sinto muito, de verdade, e que espero que você tenha encontrado paz. Camila. Mostrei a carta para a doutora Helena. Como você se sente sobre isso? Ela perguntou. Indiferente. O que ela faz com a vida dela não me afeta mais. Isso é crescimento, Beatriz. Você chegou a um ponto onde ela não tem mais poder sobre você. E era verdade. Camila tinha sido um tornado na minha vida, destruindo tudo no caminho. Mas eu tinha reconstruído. E o que construí era mais forte do que o que tinha antes. Hoje, aos 51 anos, tenho uma vida que nunca imaginei ter. Não é perfeita. Ainda tenho pesadelos ocasionais. Ainda olho por cima do ombro às vezes. Mas é minha vida, nos meus termos. Daniel está noivo da Amanda. Ele me pediu permissão antes de propor casamento, o que me tocou profundamente. Mãe, dessa vez quero fazer tudo certo. E não vou cometer os mesmos erros. Tem minha bênção, filho. Mas lembre-se, casamento é sobre parceria, não sobre dinheiro. Eu sei disso agora. O casamento está marcado para junho. Vou estar lá, não como a mãe ingênua que paga por tudo e é explorada, mas como a mãe que estabelece limites saudáveis e exige respeito. Reflito muito sobre tudo o que aconteceu, sobre como quase perdi tudo, meu dinheiro, minha segurança, minha vida, sobre como meu próprio filho me traiu de forma tão profunda. Mas também penso em como descobri forças que não sabia que tinha, como aprendi a me defender, a dizer não, a colocar meus limites, como encontrei pessoas que realmente se importam comigo. Aquele braço quebrado deixou cicatrizes. Quando olho para elas, não vejo fraqueza. Vejo sobrevivência. Vejo luta. Vejo vitória. Laura diz que deveria escrever um livro sobre tudo isso. Sua história pode ajudar outras pessoas, ela insiste. Talvez eu escreva. Talvez outras mulheres precisem ouvir que é possível se defender, mesmo quando é contra a própria família. Que você não precisa aceitar abuso só porque vem de gente que deveria te amar. Hoje de manhã, acordei e fiz meu café tranquilamente. Sentei na varanda do meu apartamento, aquele que aluguei com meu próprio dinheiro, que ninguém pode tirar de mim, e observei o sol nascendo. Meu celular tocou. Era Daniel. Bom dia, mãe. Só ligando para desejar um ótimo dia. Bom dia, filho. Para você também. Mãe? Sim? Obrigado por não ter desistido de mim. Você me deu motivos para não desistir. Continue assim. Desliguei o telefone e sorri. Não era a vida que eu tinha planejado. Não era a família que imaginei ter. Mas era real, era honesta e era minha. Se alguém me perguntasse hoje o que aprendi com tudo isso, eu diria: aprendi que ser gentil não significa ser fraca. Aprendi que perdoar não significa esquecer. Aprendi que família verdadeira é aquela que te respeita, não aquela que te explora. E aprendi que Beatriz Santos, aos 51 anos, enfermeira, viúva, mãe, é muito mais forte do que qualquer um imaginou, inclusive eu mesma. Aquele jantar de Natal com o braço quebrado foi o pior e o melhor momento da minha vida. O pior porque marcou o fundo do poço da traição familiar. O melhor porque foi quando decidi que nunca mais seria vítima de ninguém. Hoje, quando conto essa história, e conto, porque outras pessoas precisam saber que podem sobreviver, sempre termino dizendo a mesma coisa. Não deixe ninguém te fazer de boba. Nem por dinheiro, nem por manipulação emocional, nem mesmo por serem família. Sua vida, sua dignidade e sua paz valem mais do que qualquer relacionamento tóxico. E se eu, Beatriz Santos, consegui sobreviver ao meu próprio filho tentando me destruir, você também pode sobreviver às suas batalhas. A cicatriz no meu braço é minha medalha de guerra, e uso ela com orgulho. Porque no final das contas, não é sobre quantas vezes você cai, é sobre quantas vezes você se levanta. E eu me levantei, mais forte, mais sábia e completamente livre. E essa é a minha história.
A história de uma mulher que chegou a um jantar de Natal com o braço quebrado, ouviu o próprio filho dizer que ela mereceu, e mesmo assim conseguiu reconstruir sua vida do zero. Se você está passando por algo parecido, saiba, você não está sozinha. E você é muito mais forte do que imagina. Às vezes, as piores traições nos transformam nas versões mais poderosas de nós mesmas. E eu sou a prova viva disso. Agora, se você gostou dessa história, clica em S inscrever e me diz nos comentários qual parte te deixou de queixo caído. Ah, e não esqueça de se tornar membro para ter acesso a vídeos exclusivos que não posto aqui. Te espero lá.